Olá, meus irmãos da Obra Lumen, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Sandro Matoso, partilhando com vocês um pouquinho então, nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro, um pouquinho mais sobre o Evangelho do dia, à luz do nosso carisma. Então estamos juntos com muita alegria, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Seja muito bem-vindo ao nosso programa de meditação diária do Evangelho, à luz do carisma Lumen. Que alegria ter você então. Vamos nessa. Mergulhar nesta experiência de amor, nesta experiência da misericórdia, independente de como hoje encontra o seu coração, vamos deixar que o Espírito Santo habite em nós, crie morada, faça assim do nosso coração uma resposta para este mundo. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que alegria, que essa alegria que nós transbordamos desde ontem, do Domingo da Alegria, né? O Domingo Gaudete, Gáudio, um alô pra galera que fez Gáudio. Eu fiz o Gáudio, né? Sinto-me guiado, cuidado. Alô pra galera que estava no casamento inconfundível de Marco Chaves e Rainara, galera aí, ó, Sítio Belém. Galera também do grupo Emanuel, tá certo? E todo mundo aí das nossas missões, das nossas casas, dos nossos grupos, que esta alegria possa transbordar e ser cada vez mais um sinal do Cristo ressuscitado no meio de nós, tá bom? O Evangelho de hoje está lá no capítulo 1 de São Mateus, versículo 18 até o versículo 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o Evangelho de hoje ele é muito especial porque ele traz o Emanuel, né, literalmente escrito. Galera do grupo Emanuel, mas mais do que isso, despertar Emanuel, mas mais do que isso. Conforme o tempo do Advento, a Sagrada Escritura ela traz para nós muito já nessas semanas, principalmente, sobre a memória da vinda de Jesus, não é? Do Cristo esperado, do Messias, de fato do Emanuel, Deus conosco. Então é interessante perceber que ele começa contando o livro de Mateus a origem de Jesus, como é que esse Jesus ele vem até a humanidade. E a primeira coisa nesta nossa lectio de hoje, na leitura orante, né, da Palavra de Deus, é a gente se lembrar de quando o Cristo ele apareceu na nossa vida. No início, então, do anúncio e do chamado que Cristo faz a nós. Qual é a origem de Jesus na tua história de salvação? Na minha história de salvação? E ele vai contar que Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida do Espírito Santo. E é interessante perceber que José, quando ele sabe disso, ele tem uma piedade muito grande. José, ele resolve não denunciar Maria e abandoná-la. Abandoná-la e em segredo. Imagina só, no costume judaico era muito famoso, era muito comum, na verdade, quando uma noiva estava esperando, quando uma jovem era prometida em casamento a um homem, e ela virava noiva,
Era muito comum, então, o quê? Que a noiva ficasse esperando o noivo chegar. E aí, em alguns momentos, esse noivado até durava um tempinho mais, tá? E aí o noivo poderia chegar a qualquer momento. E aí, quando ele chegava, tinha todo o cortejo, a festa, aquela grande coisa que demorava até vários dias. E olha que interessante. Nesse período, Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo. E José, quando descobre, e a Sagrada Escritura não fala como foi essa conversa, mas ele tem uma piedade tão grande, mas ao mesmo tempo, como humano, ele tem uma limitação. No início ele realmente fica um pouco incrédulo, ele fica um pouco, vamos dizer assim, perdido. Quantas vezes aí você também ficamos um pouco incrédulo ou perdido, ou perdida com a ação de Deus, com o anúncio de Deus? Então nós temos o anúncio, nós escutamos a boa nova, mas nós não identificamos de primeira, tá certo? O que aquilo quer dizer. Será que hoje você e eu estamos passando por alguma dificuldade dessa forma? Será que hoje eu e você somos convidados então a mergulhar? Nós somos convidados a mergulhar e aprofundar isso. O que é verdade salvífica que eu ainda não coloquei em prática? Que eu ainda na minha incredulidade ou realmente nesse espanto eu não faço ainda, não tomo posse? Será que não seria também os aspectos do nosso carisma? Será que de fato, assim como Maria anuncia a José a boa nova, o Emanuel, a grande alegria, o carisma lumen, eu também acabo não correspondendo como deveria por diversos fatores? E é interessante dizer que José era justo, ele era justo, mas então ele resolve abandonar Maria em segredo. A culpa cairia sobre ele, a culpa cairia sobre ele. Mas se ele abandona Maria dizendo que ela está grávida, Maria poderia morrer, seria a pena de morte. Então é muito interessante esse procedimento. José ali, ele tem a sua limitação. E aí então, com essa angústia no coração, o que acontece? O bom Deus aparece em sonho para José. E aí em sonho, o arcanjo Gabriel, o mesmo que aparece à Virgem Maria, olha como diz aqui no Ceará, a boniteza do matrimônio. O arcanjo Gabriel, ele anuncia a Maria e ele também anuncia a José, porque Deus, ele não coloca em nós sonhos impossíveis, porque Deus, ele não faz as coisas pela metade. Quem faz as coisas pela metade sou eu e você, e quem está responsável por fazer o metrô de Fortaleza. Não sei quantos anos tá aqui parada a obra, né? Mas brincadeiras à parte, é só para a gente entender um pouquinho de que Deus, ele é perfeito, ele não deixa nada pela metade. Tem uma frase que eu escutei de um amigo meu que é da Bíblia, né? Que eu achei, mas eu vi pela primeira vez numa das redes sociais dele, que dizia assim: completa em mim a obra começada por ti, e a obra do Senhor é perfeita. E então o arcanjo Gabriel, ele anuncia a Maria, mas também anuncia a José, e anuncia em sonho. Como é que tem sido os nossos sonhos? Será que eu também, antes de dormir, tenho tido as minhas orações e tenho pedido para que Deus também se revele nos sonhos, né? E aí José, então, ele tem essa experiência. Em sonho, o arcanjo Gabriel então anuncia para ele: e José, não tenhas medo. Essa frase, ela é para mim, ela é para você hoje, meu irmão. Hoje o que ainda me amedronta? Hoje o que me impede? O contrário do amor, né? Não é o ódio, é o medo, porque o medo nos paralisa, e como nos ensina a despertar Kairós, o amor lança fora todo temor. Lança fora todo temor. Então José, ele tem uma experiência profunda de amor no sonho, em que o próprio Deus se revela a ele por meio do seu mensageiro, o arcanjo, e diz: não tenha medo. Não tenha medo em receber Maria como esposa. Não tenha medo em viver com radicalidade o teu carisma, porque o filho que ela espera é sim fruto do Altíssimo. Então hoje o Senhor vem nos lembrar que nós carregamos um carisma, nós carregamos um chamado, e assim como José, ele se faz precisar de nós para que este carisma, ele seja nutrido, ele seja alimentado, ele seja anunciado, espalhado, transbordado. José é o guardião da Sagrada Família, o pai adotivo de Jesus. Então, José, quando tem esta experiência, e olha que bonito, o arcanjo fala: José, filho de Davi, ou seja, vai na sua história. Quando eu e você vivenciamos com radicalidade o chamado, ele perpassa a nossa história.
é nada mais, nada menos do que permitir que a luz de Deus e a luz do nosso carisma experimentada hoje, no agora, ela transforme toda a minha história. Porque é isso que o amor faz. E os nossos irmãos e irmãs, dos nossos centros, das nossas casas, os nossos jovens, das nossas famílias, mas principalmente aquele coração que tem uma experiência concreta e real com o encontro salvífico do carisma. Nossa, a gente vive isso. Esse coração vive isso. O passado é ressignificado, é transformado. É o que acontece com a experiência do Natal. Toda a história da humanidade é ressignificada e transformada pelo sim de Maria, de José, meu e seu. Então é muito bonito perceber a potência desse encontro. Então a limitação do coração do homem, de José, que ainda sendo justo, tem sim os seus questionamentos, mas nesses questionamentos, de forma alguma, ele expõe Maria, ele expõe o irmão. Que eu e você também possamos fazer como José, ainda assim com a nossa limitação, com a nossa fraqueza, dizer, meu Deus, está aqui, é isso que eu tenho. Não quero prejudicar ninguém, mas prefiro levar a culpa. E aí Deus vem de uma maneira muito mais bela e sublime dizer, eu amo você e o seu caminho é esse. José, então, depois desse anúncio, imediatamente aceita a sua missão e testemunha a maior graça de todas. É justamente a encarnação do Verbo. Então, com o Miguelzinho, né, com 2 meses aqui, nós vimos ontem, né, na verdade sábado, o casamento do Marcos e da Rainara, a experiência desse amor dessa família que surge e da beleza da paternidade. Quantos corações, né, também assumindo a paternidade, a maternidade, fazendo como José. E nós somos guardiões do carisma, que nós possamos também anunciar esse carisma para todo mundo. E que nesse advento o nosso coração também possa já aguardar ansiosamente e ser resposta para o mundo do nosso carisma. Tá certo? Que Maria então nos ajude a vivenciar essa graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tivemos a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, é Cristo é nossa luz.